dia, irmãos, amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma leitura do nosso alimento diário. E dando início a mais um alimento, no caso chegamos ao quinto volume desse alimento diário. E essa primeira semana vai nos falar acerca do casamento, um princípio para a edificação da igreja. E abordaremos o capítulo 19 de Mateus. E o dia de hoje fala sobre a edificação se mede pela unidade. E o versículo está em Êxodo, capítulo 33, versículo 15. E essa semana do alimento diário será respondida para nós uma série de perguntas acerca do casamento. E o Senhor ele nos leva ao ser questionado ali pelos fariseus. Ele nos leva a Mateus capítulo 19 e ajuda-nos, dá uma luz acerca do princípio, assim como Deus estabeleceu o primeiro casamento, Adão e Eva. E essas perguntas estão logo aqui no primeiro parágrafo, que são: o que aconteceu com o casal depois da queda? Como Adão e Eva viviam no princípio? Como era a relação com Deus? Qual o peso disso no relacionamento conjugal? Qual a relação do casamento com a edificação da igreja? Como viver hoje uma vida conjugal como era vivida no princípio antes da queda? Então, se nós seguirmos e desfrutarmos de cada palavra, creio que nós seremos ajudados, nosso casamento será edificado. E até mesmo se conhecemos algum casal que esteja passando por alguma dificuldade e transmitirmos essa palavra para ele, ou enviarmos tudo que essa semana será dito aqui no canal, creio que essa palavra ajudará esse casal. Esse casamento será edificado, será restaurado ao princípio. E quando um casamento é restaurado ao princípio, também lhe é restaurado o princípio da edificação. Mas antes de abordar esse assunto propriamente dito, o autor nos ajuda nos leva à sua experiência, crendo que essa experiência também nos ajudará no que diz respeito à edificação da casa de Deus. O que o Senhor deseja é edificar a sua casa. Então, todos esse assunto dessa série do alimento diário, a partir do capítulo 16 de Mateus, Deus tem como meta edificar a sua casa, toda a sua casa. Então, por isso ele quer nos levar a ter um casamento edificado, ele quer nos levar a que a família seja edificada, porque o Senhor deseja usar o casal, Deus deseja usar a família, Deus quer te usar, amado irmão, amados amigos, porque Deus quer obter a sua edificação. Por isso é que ele nos chamou, por isso que ele nos colocou na igreja. Então, nenhuma das nossas áreas do nosso viver deve ser descartada, mas devemos usar na edificação da casa de Deus. Então, hoje, o Senhor está nos restaurando, embora sejamos pessoas tão diferentes, não parecemos, a nossa atitude, a nossa personalidade é tão diferente um do outro, mas o Senhor está nos levando à unidade, à unanimidade, a ser um, ter o mesmo propósito. E isso tem nos ajudado nessa edificação. Isso é o que nos mostra aqui nesse segundo parágrafo, porque o Senhor deseja voltar. E o Senhor deseja que cooperemos com essa volta. E aqui nos mostra que esse é um nível. Quanto mais o Senhor trabalha a sua unidade em nós, quanto mais nós somos um nessa edificação, temos uma mesma meta, o mesmo objetivo, esse é o nível que medimos como está sendo, como Deus está obtendo a sua edificação.
como o Senhor está conseguindo edificar a sua casa. Então o Senhor está trabalhando a sua unidade em nós, está nos levando a ser um, trabalhar com a mesma meta, trabalhar com a mesma visão. Então aqui, a partir aqui do terceiro parágrafo, o autor nos mostra a sua experiência, como o Senhor conseguiu nos restabelecer, restaurar a nossa unidade, a unidade entre as igrejas, entre os irmãos, entre aqueles que servem, estarmos servindo juntos, estarmos servindo com o mesmo propósito. Irmãos, realmente isso não é fácil. Poder ter a mesma visão, pessoas tão diferentes ter a mesma visão, o mesmo propósito, lutar pela causa de Deus, todos juntos lutando pela mesma causa, abrindo mão dos seus interesses, dos seus objetivos, para trabalhar unanimemente pela causa de Deus. Isso não é fácil. Então o autor aqui nos mostra a sua experiência logo do início, antes do irmão Dong, depois que o irmão Dong partiu para o Senhor e dormiu no Senhor. Então aqui começa falando o seguinte: recentemente tive de passar por uma cirurgia e eu estaria mentindo se não dissesse que em algum momento senti um frio na barriga ou um certo temor. Todavia, nesse momento, duas experiências muito fortes se tornaram uma bússola que me trouxe conforto e convicção. Quando o irmão Dong estava muito debilitado, senti cada vez mais o peso da responsabilidade de liderar as igrejas após a sua partida. Não senti capacidade para essa obra. Então lutei com o Senhor em oração por um bom tempo. Senhor, não tenho a mínima condição de assumir essa responsabilidade. Se possível, passa de mim esse cálice. Chame outro. Eu não tenho essa capacidade. Orei até que o Senhor me levou a Êxodo capítulo 33. Deus havia desistido de conduzir o povo de Israel para Canaã, porque este havia se tornado rebelde e idólatra. Contudo, Moisés convenceu o Senhor de concluir aquela obra. Ó Senhor Jesus! Então o Senhor disse que não ele, mas enviaria um anjo diante de Moisés até a terra prometida. Moisés, no entanto, pediu algo a Deus, que foi determinante para que aceitasse aquela comissão. Se tua presença não vai comigo, não nos faça subir a este lugar. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor está nos confiando a cada dia essa obra de edificação. E nós estamos nesse mesmo engajamento. Irmãos, não podemos fazer nada sem a presença do Senhor. Assim como foi na experiência do irmão Pedro Dong aqui, nós também devemos pedir ao Senhor que tudo que façamos seja por meio da sua presença, da sua palavra. Ó Senhor Jesus. E depois de alguns anos, quando visitei algumas igrejas em Minas Gerais, orei novamente. Senhor, sou grato porque vejo a sua presença e tem me acompanhado. Mas me diga concretamente, o que o Senhor quer de mim? Qual é o meu papel na obra da edificação da igreja? Fui muito específico com o Senhor, porque queria ter certeza de sua vontade para mim na condução do corpo de Cristo. Queria saber qual seria a minha tarefa para poder cumprir cabalmente o ministério que recebi. Irmão, sabe qual foi a resposta do Senhor? Eu quero que você leve o meu povo para a terra de Canaã. Amados irmãos, você está nessa edificação? Você está na vida da igreja, está vivendo a vida da igreja? Essa pergunta também devo fazer. Essa pergunta você também deve fazer ao Senhor. Senhor,
me coloca, me dá visão dessa edificação. Qual é o meu papel? Se eu também sou um com essa edificação, me leva a trabalhar de acordo a essa edificação. Irmão, nós devemos orar ao Senhor para que o Senhor também nos dê uma visão clara, assim como deu o irmão Pedro Dong. Nós estamos numa única edificação, a edificação da casa de Deus, da igreja. Então ele pediu, e essa também deve ser a nossa oração, para que não atrapalhemos, mas edifiquemos, como casal, como família, como jovens, como os adolescentes. Todos estamos trabalhando para essa única edificação. E a presença do Senhor, ela está conosco. Não fazemos isso de nós mesmos, mas se o Senhor não for conosco, nada poderemos fazer. Teremos temor, teremos dificuldades, mas se o Senhor for conosco, nós seremos ousados. Nós iremos edificar a casa do Senhor. Louvado seja o Senhor. Eu quero orar por você. Principalmente que essa semana que se inicia, eu espero que o Senhor possa nos dar a visão e o nosso casamento seja edificado. Senhor Jesus, muito obrigado por iniciar essa semana. Senhor, nos trazendo de volta ao princípio, trazendo o casamento de volta ao princípio, trazendo para a sua edificação. Senhor, nos ajuda no nosso casamento, nas nossas decisões como casal. Senhor Jesus, Senhor, fala conosco, nos edifica. Se há alguma briga, se há alguma discórdia, Senhor, que esse casal possa ser ajudado, que o nosso casamento possa ser edificado. Senhor Jesus, venha nos iluminar. Ó Senhor Jesus, que essa palavra chegue a todos os casamentos, ao casal que nós conhecemos, os casais que estão passando dificuldades. Senhor, que essa palavra possa falar ao nosso coração. Ó, possa nos iluminar. Peço em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus.